Olá, meus amigos, vamos para mais um vídeo. Aqui no canal Sem Religião a gente não perde tempo. Então, nessa oportunidade eu quero ler um comentário de um crente que, porventura, desavisadamente, ele veio aqui no canal, assistiu um vídeo e fez o seu comentário. Claro, com todo respeito, a gente está aberto para ouvir e para receber todas as pessoas. Então vamos lá, vamos ver o que foi que ele escreveu nesse comentário. Ele começa assim: Senhor Eduardo, escrevo em nome daqueles que, igual a mim, acreditam em Deus. Vou primeiro citar um livro da Bíblia chamado de Tiago, capítulo 4, verso 5, que diz assim. Bom, deixa eu fazer aqui algumas correções. Primeiro que o meu nome não é Eduardo, é Ed, né? Então, para começo de conversa, o cidadão já entrou com os pés pelas mãos, né? Já entrou errado. Mas tudo bem, vamos fazer de conta que a gente não viu esse erro aí. E aí ele diz o seguinte, que é igual a ele, que acredita em Deus, ele vai citar um livro da Bíblia, que é o livro de Tiago, capítulo 5, capítulo 4, verso 5, para ele expor uma opinião. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Acheguem-se a Deus, e ele se chegará a vós. Bom, para começo de conversa, isso aqui é mentira. É mentira. Jamais ser humano algum consegue se achegar a Deus, porque não tem a menor lógica. Primeiro que Deus é invisível, é imperceptível, é impalpável. Não dá pra gente apalpar, não dá pra gente tatear, né? Isso eu tô aqui considerando aquilo que os crentes acreditam. O Deus invisível, onipotente, onipresente, onisciente, imanente, etc, etc, etc. Esse Deus, na verdade, não existe. A verdade é essa, ele não existe. É uma invenção humana e fica impossível qualquer pessoa se aproximar desse Deus. Fica impossível. Então, esse texto de Tiago, capítulo 4, ele não tem a mínima possibilidade de se cumprir. E ainda mais, achegue-se a Deus e ele chegará para vós. Isso é mentira. É mentira. Se caso ele existisse, que não faz a menor diferença, ele existir ou não faz a menor diferença, né? Mas se caso ele existisse, isso aí é uma conversa fiada. Isso é conversa fiada, camarada dizer para outro, se achegue-se a Deus que ele vai se chegar para você. Mentira. Mentira, mentira mesmo. Mentira cabeluda. Deus jamais se chegou a qualquer pessoa. Desde o mais fanático ao mais liberal, desde o mais fiel, o mais devoto, ao mais mundano, ao mais pervertido que possa existir, jamais Deus algum se aproximou. Então esse texto da Bíblia é um texto inviável, não dá. Bora lá, bora continuar aqui. Limpem as mãos os pecadores e purifiquem o coração, ó indecisos. A parte inicial deste versículo mostra que Deus vai numa amizade conosco até onde nós permitimos. Ele conhece nossas motivações e, de acordo com o propósito dele, ele se apresenta a nós de maneira mais palpável. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Isso é uma grande ilusão, é uma fantasia mentirosa e desgraçada que um cara desse fala. Agora ele tá, as palavras dele, ele não está mais na Bíblia. Ele está usando as palavras dele embasadas no texto da Bíblia de Tiago 4. Não é isso? Mas o camarada é desonesto e ele está representando a classe dos evangélicos, dos crentes. Ele colocou bem claro, em nome de todo aquele que, igual a ele, crê em Deus. Então ele é representante. Ele está representando os crentes. Veja como a pessoa é desonesta, meu amigo. Como que Deus pode manter
pode manter um laço de intimidade, de amizade com a pessoa de forma palpável? Mentira, é loucura. Ô meu amigo, você tem que procurar um psiquiatra, tá? O mais rápido possível. Eu te aconselho você procurar um psiquiatra, porque você não tá bem da cabeça não, meu amigo. Não tá não. E aproveita e marca a consulta para todos os crentes que você está representando, que pensa desse jeito aí, viu? Que Deus é um Deus que mantém uma intimidade com a pessoa, a partir do momento que a pessoa vai dando espaço, vai permitindo, então esse Deus ele se aproxima de forma palpável. Bom, se as pessoas acreditarem assim, então você tem que marcar lá, agenda lá, a sua consulta com o psiquiatra, com neuro, que você bateu a cabeça, e o pessoal também que acredita assim bateu a cabeça também, viu? Então bora continuar, bora ver aqui as baboseiras que o cara escreve. Alguém que chegou bem perto disso foi Moisés. A Bíblia menciona que Moisés falava com Deus, face a face, porém ninguém pôde ver a Deus e continuar vivo. Olha aí, olha isso aí. Ele mesmo cai em contradição com as próprias palavras da Bíblia. Ele cai em contradição, que no primeiro momento ele diz que a pessoa pode se aproximar de Deus e manter um relacionamento com Deus de forma palpável, né? Tá bem claro aí, de forma palpável. Eu vou até sublinhar essa palavra aqui para ficar bem claro. Tá aí, de forma palpável, né? Olha o que diz aí, ó. Ele conhece nossas motivações e de acordo com o propósito dele, de acordo com o propósito dele. Poxa, tem um caminhão, ele tá enchendo o saco com sinal de ré. De acordo com o propósito dele, ele se apresenta a nós de maneira mais palpável. Mentira, isso aqui é nojenta, uma coisa dessa, né? O cara falar isso. Aí ele diz que Moisés, na Bíblia, foi um homem que falou face a face com Deus. Porém, ninguém pode vir a Deus e continuar vivo. Certa ocasião, líderes religiosos dos dias de Jesus pediram uma manifestação de Deus. Porém, o Cristo disse que eles não veriam nada. A não ser o que estava nas Escrituras. Podemos concluir que tanto no passado como no presente, para amar e acreditar em Deus, basta ler a Bíblia com a motivação correta e meditar sobre ela. É isso que eu quero entender, né? Como funciona a cabeça de um crente, né? Principalmente um crente igual a esse aqui, que são milhares e milhares por esse Brasil afora que pensam assim, desse jeito aqui que ele está falando, né? Ele cai em contradição o tempo todo, né? Quando ele diz que, de acordo com o propósito de Deus, ele se apresenta aos crentes de maneira mais palpável. Aí ele cita um texto, né? Ele lê aqui, ele cita, né? Ele está citando um texto, uma parte da Bíblia que diz que Moisés falou face a face com Deus. E em seguida ele diz que ninguém pode vir a Deus e continuar vivo. E aí, para concluir, ele diz que basta ler a Bíblia e acreditar em Deus, com a motivação correta. Basta ler a Bíblia, que Deus vai se apresentar para a pessoa. Mas quando, meu amigo? Mas que coisa! É um absurdo sem tamanho isso. É vergonhoso, é vexatório um tipo de comentário desse. Eu fiz questão de ler para mostrar para os crentes, inclusive para esse cidadão, o quanto ele vive enganado na sua crença, na sua fé. É muita ilusão, não é pouca não, é muita. É quilômetros de ilusões. Quilômetros. É quilômetros, meu amigo. Infelizmente, esse tipo de gente não tem mais cura. Eles já estão largados às traças. Não tem mais cura. Por quê? Por que não tem? Claro que existe cura, sim.
para esse tipo de problema. Mas a questão é que eles não aceitam a cura. Eles não querem ser curados desse mal, dessa doença chamada ilusão, dessa doença chamada fé. Fé e ilusão é a mesma coisa. São sinônimas, né? Então esse tipo de gente não tem mais cura. Por mais que a gente ofereça cura para eles, eles não aceitam. Porque eles já estão... a mente deles está formatada, né? A mente está formatada de uma tal forma que eles viram as costas para a realidade. Eles preferem viver a ilusão. Eles não aceitam a realidade. O camarada dizer que ele consegue se achegar a Deus e Deus vai se achegar a ele, haverá uma reciprocidade no relacionamento, isso é uma loucura, isso é uma esquizofrenia total, é distúrbio mental a pessoa dizer isso. Eu não vou nem falar do cara que escreveu o texto na Bíblia, porque ele não escreveu com o propósito de induzir pessoas a desenvolver uma fé em cima dessas palavras dele. Mas os crentes que fazem uso desses textos da Bíblia, aliás, fazem uso de toda a Bíblia, a gente fala com relação a eles, né? A essas pessoas. É que são pessoas totalmente infantis, que não conseguem olhar para a realidade e admitir que as promessas, os textos da Bíblia não dizem respeito a essa realidade, né? Não diz respeito a esta realidade, né, que nós vivemos. Porque em nenhum momento o camarada que crê em Deus, por mais fiel que ele seja, o que também é complicado de se descrever qual é o modelo perfeito de fidelidade que a pessoa possa praticar para com Deus. Por mais que o camarada seja perfeito, seja fiel de forma perfeita, plena, ele vai obter qualquer socorro, qualquer intervenção presencial desse Deus na vida. Nem que seja no pior momento, no momento da dor, do sofrimento, da tragédia, de uma fatalidade, de um mal súbito, de uma coisa repentina, de uma tragédia, esse Deus não aparece. Esse Deus não aparece. E nem muito menos envia qualquer mensageiro, qualquer anjo, já que a Bíblia diz que ele tem miríades, né? Miríades e miríades de anjos, o que não fazem nada, né? Que não fazem nada, ficam só coçando o saco e rodeando lá no trono dele, bajulando. É claro que a gente ilustra como se fosse uma realidade. A gente fala de Deus como se ele existisse, a gente fala de anjo como se eles existissem. A gente fala dos personagens bíblicos como se eles existissem, né? Principalmente os personagens divinos, Deus, Espírito Santo, Jesus, anjo. A gente não fala nem do diabo e seus demônios. A coisa mais difícil é um ateu falar do diabo e seus demônios. Por quê? Já nos basta falar de Deus, que é o mais sacana, é o mais perverso, é o mais pervertido possível, né? Falar de Deus já dispensa. Não dá mais margem, não abre espaço para se falar de Satanás, pois Deus ele é pior do que Satanás, não é? É claro que dentro de uma alegoria, dentro de uma metáfora, de uma ilustração, vamos dizer assim, estamos ilustrando como se esses personagens existissem. E quem é ateu sabe muito bem do que eu estou falando. Agora os crentes não. Os crentes acreditam, mesmo que eles passem pelas piores tragédias, piores desgraças na vida, que não tenha socorro de porra nenhuma, né? Deus nenhum chega para socorrê-los, mesmo assim eles vão continuar acreditando e defendendo e pregando para outras pessoas acreditarem
no mesmo Deus que eles. Vê se isso tem sentido. Então tá aí, meus amigos, o comentário desse cidadão, Base Combras, né? O nome aqui que aparece. Tá aí o comentário desse cidadão. Eu, como não tenho ferramentas para colocar o comentário dele numa tela, não tenho um computador, eu não tenho pelo menos um outro celular, então eu fiz esse vídeo da maneira mais simples, mais rupestre possível, né? Com um gravador de tela, tá bom, pessoal? Mas tudo que a gente faz aqui eu procuro fazer com muito carinho. Eu faço com muito carinho. Então eu gostaria de que vocês me ajudassem o canal, ajudassem o canal a crescer, divulgando os nossos materiais, compartilhando nas redes sociais de vocês, para algum amigo, através do WhatsApp. Passa o link desse vídeo para eles, porque esse vídeo aqui eu estou tentando ser o mais didático possível, né? Estou tentando ser o mais didático possível. Estou explicando aqui de uma forma bem pausada, passo a passo, para você não ter desculpa, para não dizer que não entendeu. O camarada cai em contradição o tempo todo. Se você lê esse texto sozinho, sem precisar, você pode até dar uma pausa aí e ler o texto. Você nem precisa me escutar. Só de você ler esse texto, esse comentário dele aqui, você vai ver, tá? Que ele cai em contradição o tempo todo. De novo, eu vou repetir o texto, a leitura, para finalizarmos esse vídeo, tá? Mas antes eu quero pedir a você que se inscreva aqui no canal, que acione o sininho das notificações, que você possa compartilhar os nossos vídeos. Se você quiser nos apoiar mesmo nesse trabalho, você pode se tornar membro. O canal tem algumas opções, você não vai pagar caro, né? Só para apoiar o canal. R$1,99, gente. Aliás, parece que é R$2,99. Tá lá nos níveis lá de membros. Você vê lá, entra lá e veja. Você pode se tornar membro e é um valor irrisório para você pagar uma vez por mês, pessoal, para ajudar. Porque eu preciso de ajuda para desenvolver mais o meu trabalho nesse canal. Eu preciso pagar minha internet, eu preciso de outras coisas, de outros materiais, um microfone e tantas outras coisas que a gente vai precisar para melhorar o nosso material, o nosso conteúdo aqui no canal. Tá bom? Então, ajuda aí. Se você quiser mandar um Pix, para mim eu também recebo, tá? Eu recebo. Não estou estipulando o valor, mas se você quiser mandar um Pix, eu vou colocar aqui na descrição a minha chave Pix, tá? A minha chave. Eu vou colocar tanto na descrição como nos comentários fixados, tá bom? Aí você vai e pode ajudar o nosso trabalho, tá bom? Eu estou falando com os ateus, com os agnósticos, com pessoas que sabem o que é fazer um trabalho desse, sabe que é difícil, sabe que isso aqui exige um esforço, uma dedicação. Então, se você quer reconhecer o meu trabalho, me ajude, mande um Pix ou torne-se membro do canal, tá bom? Lembrando que eu vou deixar a chave Pix nos comentários fixados e também na descrição desse vídeo. Então deixa eu ler aqui de novo o que disse o camarada aqui. Senhor Eduardo, bom, ele já errou meu nome, né, de primeira. Escrevo em nome daqueles que, igual a mim, acreditam em Deus. E são milhares, né? Vou primeiro citar um livro da Bíblia chamado de Tiago, capítulo 4, verso 5, que diz assim: acheguem-se a Deus e Ele se chegará a vós. Bom, isso eu já fiz, né? Eu já fiz no ano de 1995, eu tomei essa decisão em obediência a esse texto. Eu me converti a Jesus, eu entrei na igreja, me batizei, eu fiz tudo o que me pediram para fazer lá. Eu fui dizimista, eu fiz todo o processo para mim ser um obreiro, para ser diácono, depois para ser o presbítero, depois para ser pastor. Tudo isso eu fiz e atingi todas as metas. E nunca, em nenhum momento, Deus nenhum se aproximou de mim. Nunca.
Nunca, nunca, nunca mesmo. Nunca nenhum Deus se aproximou de mim. É por isso que eu digo que esse texto, ele é mentiroso se você levar ele do ponto de vista da fé. Dizer que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ao qual esse texto de Tiago 4 está se referindo, que vai se aproximar de quem se aproxima dele, que já é uma utopia, já é um absurdo, já é uma esquizofrenia você se aproximar de um ser que não existe, né? Imagina, né? Imagina como é que tu vai se aproximar de uma pessoa que já morreu, por exemplo. Você sabe que ela não existe. Como que tu vai se aproximar dessa pessoa que já morreu, já faleceu há 20, há 30 anos atrás? Como? Não tem como, né? É assim mesmo, é Deus. Deus não existe. Então, hoje eu sou ateu é por convicção, é por constatação. Então, o camarada chegar aqui e colocar um texto desse para me exortar a voltar para Deus, para a religião, é ser um babaca. É ser um tremendo de um palhaço fazer uma coisa dessa. Porque o camarada não está lidando com um idiota, não. Com um otário retardado que não sabe o que fala, não. Eu falo com propriedade de causas. Eu falo com convicções. Eu falo porque eu tenho certezas. Eu tive muitas experiências dentro da igreja, mas nunca tive umazinha sequer, uma única experiência com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com anjo, com o diabo, com o demônio, com Lúcifer, com o caralho a quatro. Nunca tive. Então não me venha você dizer para um ateu se aproximar de Deus, que Deus vai se aproximar dele e lavar as mãos, pecadores. Isso não tem sentido. Isso aqui foi falado para outra gestão de pessoas, com outro propósito, menos isso aí, tá? Esquece isso. Então, continuando aqui, ó. Purifiquem o coração, ó indecisos. A parte inicial deste versículo mostra que Deus vai numa amizade conosco, até onde nós permitimos. Isso é mentira. Já falei várias vezes e eu tenho por constatação que nunca houve, foi mais de 20 anos, mas eu vou arredondar, vou deixar o número redondo, 20 anos de fé. E era uma fé atuante, uma fé viva, tá? Eu não era aquele cara que tinha uma fé meia boca, não. Eu tinha uma fé viva. Eu acreditava, eu fazia muita confissão dos textos da Bíblia, né? Mas em nenhum momento Deus nenhum se aproximou de mim, nunca tive uma amizade com Deus nenhum, era só ilusão, é esquizofrenia, tudo fica no campo cerebral do crente, não sai daí de jeito nenhum, tá? Então é conversa para boi dormir, viu? Para otário dormir, tá bom? Então, olha aí, continuando. Ele conhece nossas motivações e, de acordo com o propósito dele, ele se apresenta a nós de maneira mais palpável. Isso aqui é uma imbecilidade falar isso, tá? Alguém que chegou bem perto disso foi Moisés. A Bíblia menciona que Moisés falava com Deus face a face. Porém, ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. Então, como é que o cara quer se aproximar de Deus, hein? Como quer se aproximar de Deus? Se o cara não consegue, não pode ver Deus e ficar vivo, para que quer se aproximar de Deus? Tem sentido isso? É uma imbecilidade, né? É uma imbecilidade. Certa ocasião, líderes religiosos dos dias de Jesus pediram uma manifestação de Deus, porém Cristo disse que eles não veriam nada, a não ser o que estava nas Escrituras. Podemos concluir que, tanto no passado como no presente, para amar e acreditar em Deus, basta ler a Bíblia com a motivação correta e meditar sobre ela. Então tá aí, mais um vídeo que a gente produziu aqui. Repetir de novo é cansativo, né? É redundante para alguns, mas é preciso. Tá bom? É preciso. A gente sempre, mesmo que repete de novo, tudo de novo, mas sempre vai falar algo que não falou na primeira parte. Tá bom, gente? Então deixa o like. O meu forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.